Glória a Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos gerou de novo para uma viva esperança na ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu quero com muita alegria nesta noite saudá-lo a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor, povo de Deus. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Nós queremos tributar ao Senhor pela grande oportunidade que Deus nos concede de nós estarmos na sua santa presença, nesse culto mais uma vez em uma campanha evangelística do Departamento de Evangelismo da Assembleia de Deus aqui em Mossoró, que tem como diretor o nosso pastor Iranaldo e o nosso vice, o diácono César. Que Deus abençoe as vossas vidas. E eu quero convidar a todo o povo de Deus para abrir as vossas Bíblias no livro de Gálatas, ou carta do apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Gálatas, capítulo de número 6. Glória a Deus. Vamos ler o verso de número 14. Glória a Jesus de Nazaré. Quem trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, abra conosco. Glória a Jesus. São 8 horas e 37 minutos. Eu quero ser rápido, objetivo nesta noite. Glória a Jesus, porque o nosso Deus é um Deus que ainda fala. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus de Nazaré. Quantos encontraram? Diz assim o texto sagrado: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Quem pode dizer amém? Quando nós falamos de cruz, como é que um homem ele consegue gloriar a não ser na cruz de Cristo? E quando eu começo a pensar na cruz de Cristo, algumas verdades me vêm na palavra do Senhor na minha mente. O que aconteceu na cruz de Cristo para que tantas pessoas falassem sobre a cruz de Cristo? Para nós entendermos um pouco mais sobre a cruz de Cristo, é necessário nós fazermos uma retrospectiva, porque a cruz de Cristo, uma vez que muitos conhecem de cruz e sabem que cruz é maldição, sabe que cruz, aquele que carrega uma cruz ou que morre em morte de cruz, é maldição. E eu fico imaginando como é que uma pessoa consegue se gloriar na cruz de Cristo. Aí eu começo a meditar na palavra de Deus e eu entendo, quando eu vou para as páginas da Bíblia Sagrada, quando eu volto ao livro do Gênesis, toda a humanidade conhece, toda a população já ouviu falar sobre a história da humanidade, que uma vez o Senhor nosso Deus criou o homem chamado Adão, e por sua vez Eva, sua esposa, coloca no jardim e diz a ele aquela seguinte ordem: você não pode fazer isso, mas tudo que está ao redor você pode saborear daquilo que eu deixei para você, mas se você fizer alguma coisa com relação a esta árvore, você vai ser penalizado. E todos nós conhecemos a história do pecado. O homem desobedeceu, e diz a Bíblia que uma vez desobedecendo, o homem automaticamente ele é expulso do jardim, uma vez que a ordem dada ao Senhor é que o homem ia passar a morrer. E todos nós entendemos que ninguém gosta de morte. Quando nós falamos de morte, muitas pessoas se arrepiam, muitas pessoas colocam a mão no ouvido e não querem ouvir falar de morte. Mas eu entendo pela Bíblia Sagrada que o homem foi condenado uma vez morrer, mas eu não estou falando só de morte física, eu estou falando de uma morte espiritual e de uma morte eterna. Ora, todos nós conhecemos pela Bíblia
que o homem ficou distanciado, o homem perdeu a sua comunhão, o homem se distanciou de Deus, mas trouxe sobre a sua vida uma condenação eterna. E quando eu falo de condenação, eu falo de afastamento. E diz-nos a Bíblia que nós temos uma dívida diante do Senhor, e esta dívida ninguém conseguiu pagar. Eu acredito pela Bíblia Sagrada que muitos homens já tentaram negociar essa dívida com Deus. Talvez alguém queira até pagar em níveis de dólar. Muitas filosofias de vida e muitas religiões hoje querem trazer a solução da humanidade como um pedacinho no céu, vendendo através do dólar, vendendo através do real, vendendo através da libra. Mas até agora eu ainda não vi falar pela Bíblia Sagrada que Deus não negociou este tipo de vida ou de dívida. O ser humano, por mais que lute, o ser humano, por mais que se levante e se denomine santo, até agora ninguém conseguiu pagar. Levanta-se Moisés, um homem que falava face a face com Deus, mas mesmo assim não teve condições de pagar uma dívida que era minha e sua, a dívida de voltar à comunhão com Deus, a dívida de pagar a Deus por aquele ato de desobediência, uma vez que a morte passou a pegar todos os homens através de um espírito personificado. Pois bem, anos se passaram, muitos anos, e ninguém conseguiu pagar. Mas eu glorifico a Deus que tem se levantado um homem na face da terra, e este homem você já ouviu falar, e já é notório nas rádios, na televisão, e todos aqueles que aqui estão. Essa banda está tocando, os obreiros estão pregando, fazem-se libertação através da oração, e todos nós reconhecemos que o nome deste homem se chama Jesus. Aí alguém se levanta dizendo: mas quem foi e como foi que ele pagou? Aí nós dizemos que foi preço de sangue. Aí o apóstolo Pedro se levanta, escrevendo no capítulo 1, verso 18, 19, dizendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que você fosse ou que você pudesse ser resgatado da vossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Você não está entendendo, desde o início do culto, que nós estamos falando de sangue. Eu não estou falando de sangue de bode, eu não estou falando de sangue de galinha que se faz nas encruzilhadas para tentar trazer um macho de volta para dentro de casa, para tentar trazer vitória para uma pessoa, para tentar trazer a libertação de seu fulano. Não, eu não estou falando de sangue de macumbeiro, eu estou falando do sangue do Cordeiro, aquele que não tem mancha. Muitas pessoas se levantam por aí tentando dizer que não há salvação, mas eu glorifico o nome do Senhor, que o apóstolo Paulo, ele com muita convicção na alma, escrevendo no capítulo 8 de Romanos, ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Deixa eu ver quem já foi liberto pelo sangue do Cordeiro. Levante a sua mão e dê um brado de vitória. Muitas pessoas ainda não reconheceram Jesus pelo que ele já fez por ele. Ei, a primeira pergunta que eu fiz foi: o que foi que aconteceu na cruz de Cristo para chamar a atenção do mundo? Ei, sabe o que aconteceu? É que a dívida foi paga. Jesus morreu para perdoar os seus pecados. E como prova disso, o mesmo apóstolo Pedro, escrevendo no capítulo 2 e verso 24, ele diz: ele mesmo levou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Ei, o apóstolo Paulo, escrevendo em Coríntios capítulo 15 verso 3, ele disse: Cristo morreu pelos nossos pecados, e se Ele morreu pelos nossos pecados, logo nós estamos livres, porque Jesus levou. Ei, existe uma diferença de levar e colocar debaixo do tapete. Só quem tem condições de perdoar e limpar e levar os pecados da humanidade se chama Jesus de Nazaré.